1º de outubro, versículo do dia. Leitura no livro 1 de Coríntios, capítulo 8, versículo 6. E a palavra diz: todavia, para nós há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas e para quem existimos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas, e nós também por Ele. Amém. E graças a Deus. Iniciamos o versículo do dia dando as boas-vindas aos irmãos e irmãs que estão conosco agora, prestigiando este momento de meditação e reflexão. Sejam muito bem-vindos. Aos novos irmãos e irmãs que estão agora conosco, peço que nos ajudem com a divulgação do trabalho, se inscrevendo em nosso canal, ativando as notificações, deixe o seu like, o seu comentário, compartilhe, nos recomendem. É importante para o crescimento da obra de Cristo. Façam o mesmo, todos vocês, ao término desta mensagem, acessando o link aqui embaixo. Na descrição, www.portalprontosocorro.com. Conheça a nossa história e conheça o projeto e segue as demais redes sociais. Graças a Deus. Meditando e aprendendo com o versículo do dia, prestem atenção. Todavia, para nós, há um só Deus, um em unidade e não um em número. Pode se referir a qualquer dos dois. O Pai fala de relacionamento, de quem é tudo, refere-se a Deus como o Criador de todas as coisas, e para quem nós vivemos, o que somos em virtude de Cristo e da cruz. E um só Senhor, Jesus Cristo, nosso Salvador, pelo qual são todas as coisas. O que Ele fez na cruz torna tudo isso possível, e nós por Ele. Tudo o que temos de Deus nos vem de Cristo, já que a cruz é o meio pelo qual isso é feito. Continuando o entendimento do versículo do dia, preste atenção. Para nós, porém, há um só Deus. A melhor perspectiva para se considerar a respeito de um comportamento é se lembrar do papel de Deus na questão. Deus, o Pai, é criador de tudo, também do alimento em questão que se estava sendo consagrado aos ídolos. Eu falo um pouquinho mais à frente. Novamente, a orientação prioriza a questão de para quem nós vivemos. Vivamos para Deus algo diferente de fugir de demônios, pecados ou seus ídolos. Foquemo-nos para ver em tudo a obra de Deus. Desta forma, são enviados erros por se atribuir fenômenos da natureza a outras entidades e por se deixar de glorificar a Deus por toda a criação que é boa. Deus é o Criador e Jesus é o Senhor. Tem o domínio de tudo. Por meio dele, tudo foi criado. Antes de entrar no problema em si, na questão levantada pelos coríntios, devemos falar de algo fundamental: o alimento, criado por intermédio de Jesus Cristo, o Senhor, o qual existe pelo mesmo princípio que nós, em Cristo. Com isso, Paulo une ambos em Cristo e conclui dizendo que o alimento em si não deve ser hostilizado, pois foi criado em Cristo como nós. E mais, para este Cristo vivemos como cristãos, assim como ou não comer é colocado sobre o fundamento do amor de Deus e da gratidão pela vida recebida. Depois dessa base posta, Paulo ataca o problema em si. Este é um bom padrão para evitar armadilhas de cair em legalismos, que tantos males já causaram dentro do povo de Deus. E eu encerro o versículo do dia com o seguinte pensamento. Muitas pessoas usam este versículo para afirmar que só o Pai é Deus e que, portanto, Jesus não é Deus. Entretanto, existe uma falha nesse pensamento. Se esse versículo prova que só o Pai é Deus e Jesus não é Deus, então esse versículo também prova que só Jesus é o Senhor e que,
portanto, o Pai não é Senhor. Podemos fazer com que a primeira metade do versículo exclua Jesus como Deus, sem fazer com que a segunda metade exclua o Pai de ser Senhor. Mas é claro, meu irmão, minha irmã, que não só Jesus é o Senhor, pois sabemos que o Pai também é Senhor. Do mesmo modo que Jesus, assim como o Pai, também é Deus. O fato é que as Escrituras explicam os termos Deus e Senhor a ambos. Os vários falsos deuses são chamados de Deus, esse Deus minúsculo, e Senhor também minúsculo. 1 Coríntios capítulo 8, versículo 5. O Pai é chamado de Deus e Senhor maiúsculo. Salmos 33, versículo 12, 1 de Pedro capítulo 1, versículo 2. E ao Filho também se aplicam ambos os termos. O apóstolo Tomé se dirigiu a Jesus como meu Senhor e meu Deus. João 20, versículo 28. A palavra de hoje foi semeada para a sua vida e para a minha vida, para a honra e a glória do Senhor. Entreguemos nossas vidas em oração. Oremos. Pai amado, bendito Senhor, meu Deus e meu Pai Jesus Cristo, neste exato momento entro na sua presença, Pai, para apresentar as nossas vidas, apresentar as nossas causas, apresentar as nossas súplicas, apresentar por aqueles que estão passando agora no leito da morte, clamando por cura, pela intervenção divina. Oramos pelas crianças abandonadas, as crianças acometidas por uma doença grave, AME, câncer, entre outras. Oramos pelas crianças com autismo, síndrome de Down, microcefalia, paralisia cerebral, Pai. Oramos pelas mulheres abandonadas, espancadas, agredidas, violentadas. Oramos pelas crianças também nesta mesma condição. Apresentamos os homens que foram traídos, que foram humilhados, que foram acusados. Oramos pelos anciãos abandonados nos abrigos, asilos. Oramos pelos moradores de rua. Oramos pelos animais abandonados. Oramos pelas nossas famílias, pelos nossos parentes, até mesmo por aqueles que nos desejam mal. Apresentamos a todos em oração, porque sabemos que Tu és o Senhor, meu Deus, o Deus das causas impossíveis, o nosso Pai que nunca, jamais nos deixou de conceder o maná diário, a proteção diária de nossas vidas, famílias, filhos e filhas e todos os nossos parentes queridos. Muito obrigado, Jesus, por tudo que o Senhor tem feito até aqui. Em nome de Jesus oramos e enaltecemos e engrandecemos para todos sempre. Amém. E graças a Deus, graças a Deus. Não hesite, compartilhe o nosso trabalho, comentem, deixe o seu like e o seu comentário. E o último pedido, agora você já pode ajudar a nossa causa, se tornando um membro do nosso canal, da nossa família. Aqui embaixo, seja membro, vai lá e apoie a nossa causa. Que Deus nos abençoe.